A categoria dos moscas se encontra em um verdadeiro hiato. O campeão, Alexandre Pantoja, está praticamente de férias. Isso porque ele já venceu praticamente todo mundo, os nomes mais relevantes da categoria, e não há um desafiante claro no momento. Para completar, nessa semana o Dana White anunciou uma luta importantíssima do peso mosca, que incluía o único adversário que o Pantoja ainda não enfrentou no top 5. E agora já era, o Pantoja tá oficialmente sem nenhum novo adversário. Mas eu acho que eu descobri a solução perfeita. E a gente vai falar sobre o possível grande adversário do Alexandre Pantoja depois da vinheta. Pessoal, esse sábado tem UFC, novamente no Apex, onde Gilbert Durinho retorna enfrentando Sean Brady na luta principal, em um card que vai contar com 8 lutadores brasileiros no total. Parece a oportunidade perfeita para fazer umas apostas. E a Stake.com vai garantir que você faça sem ter o risco de sair com o bolso vazio. Pois é o seguinte, a Stake, a patrocinadora oficial do UFC, tá trazendo uma promoção exclusiva aqui do canal. Criando a sua conta com o código Figueira MMA, você tem direito a uma aposta segura. O que é aposta segura? Basicamente você tem direito para apostar até R$50 e mesmo que você perca a aposta, você vai receber o seu dinheiro de volta. Mas lembrando, é só para sua primeira aposta no site e também até R$50. Não vá achando que toda aposta que você fizer na Stake vai ser garantida, você não vai perder dinheiro. E claro, lembrem que para ter acesso à aposta segura, você precisa criar sua conta na Stake, com o link que está aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code aqui na tela, utilizando o código Figueira MMA. Tudo minúsculo, não esqueça, link aqui no primeiro comentário fixado ou então nesse QR Code tá aparecendo aí na tela. Lembrando, jogue com responsabilidade e com moderação. Pessoal, essa semana o Dana White anunciou uma grande luta para a categoria dos moscas, que vai servir como luta principal do Fight Night em Edmonton, lá no Canadá, marcado para o dia 2 de novembro. O bicampeão da categoria, Brandon Moreno, tá de volta naquela pausa que ele deu na carreira e vai enfrentar o iraquiano Amir Albazi, o terceiro colocado do ranking. Outras lutas também foram anunciadas para esse card. Derek Lewis vai enfrentar o Jonathan Diniz, kickboxer brasileiro invicto no MMA, que foi descoberto no Contender Series e já tá 2-0 no peso pesado do UFC, e a Erin Blankfield, que vai enfrentar a Rose Namajunas em uma possível luta eliminatória para a disputa do cinturão dos moscas. Mas voltando ao assunto, eu fiquei bem surpreso quando anunciaram Amir Albazi contra Brandon Moreno, porque a situação pro Pantoja fica ainda mais complicada. Ele já venceu o Brandon Moreno 3 vezes, já venceu o Brandon Royval 2 vezes, venceu o Kai Kara France no TUF, venceu o Alex Perez e também venceu o Steve Erceg. As únicas novidades que o brasileiro tinha no ranking eram o Matheus Nicolau, que vem de 2 derrotas seguidas e também já tem luta marcada, o japonês Tatsu Taira, que já vai enfrentar o Brandon Royval em breve, e o Amir Albazi, o terceiro colocado do ranking, que até então estava sem luta marcada e era o mais credenciado para enfrentar o Alexandre Pantoja. E de quebra, era uma luta totalmente inédita. Nunca o Pantoja encontrou com o Albazi, nem no UFC, nem no TUF. Mas agora já era. O Brandon Moreno vai enfrentar o Amir Albazi agora nesse evento no dia 2 de novembro e tem uma grande chance do Moreno acabar vencendo essa luta. Ou seja, o que é que vão fazer então? Uma quarta luta entre Brandon Moreno e Alexandre Pantoja? Vai virar o quê? Poatan contra Adesanya? Mas a situação do Pantoja não era muito debatida porque alguns meses atrás ele havia dito que estava planejando uma luta contra uma grande lenda do MMA e que todo mundo ia ficar surpreso quando fosse anunciada. Aí todo mundo relaxou. Deixa então a categoria se desenrolar porque parece que o Pantoja já tem uma luta marcada. Só que já se passaram meses dessa conversa e nada foi anunciado. Esse assunto nunca mais foi debatido. E aí ficam então duas dúvidas. Será que essa luta ainda vai sair do papel? E a segunda dúvida é: de quem o Pantoja estava falando? Quem é essa lenda que ele estava se referindo? Bom, pessoal, eu tenho uma teoria de quem pode ser essa lenda. E mesmo que eu esteja errado sobre quem o Pantoja está falando, eu acho que essa é a melhor alternativa para o brasileiro e a maior luta que pode fazer agora no peso mosca. E o próximo adversário do Alexandre Pantoja deveria ser Henry Cejudo. No mês passado, assistindo a luta do Muhammad Mokaev contra o Manel Kape, o Henry Cejudo sinalizou pela primeira vez em muito tempo que poderia voltar para a categoria dos moscas. Ele disse que essa rivalidade entre o Mokaev e o Kape não foi suficiente para reanimar a categoria dos moscas e que por causa disso ele poderia voltar para salvar a categoria mais uma vez. Eu vou ler aqui o que ele falou e fica meio difícil pegar os tweets agora porque a gente não tem mais Twitter, mas vamos lá. Abre aspas pro Henry Cejudo. Os pesos moscas precisavam dessa rivalidade.
verdade, mas a luta não correspondeu ao rancor. Nós precisamos que o campeão mexa a panela ou o peso mosca pode estar em perigo de novo. Quem sabe, talvez o Triplo C possa salvá-los novamente. E claro, ele tá se referindo àquela época, quando o Cerrudo foi enfrentar o TJ Dillashaw, onde havia uma possibilidade, foi muito debatido, que caso o Dillashaw vencesse o Cerrudo e voltasse para a categoria dos galos, poderiam extinguir o peso mosca. E vou dizer pra vocês, o Dana White nunca falou oficialmente a respeito, mas dava a impressão que sim, que o peso mosca poderia ser extinto. Na época nem tinha ranking, na verdade tinha ranking, só que não tinha nem 15 lutadores pra completar esse ranking. Então ao invés de um top 15, era um top 12, top 13. Enfim, tava muito na cara que o peso mosca seria extinto. Só que aí o Henry Cerrudo foi lá, venceu o TJ Dillashaw, defendeu seu título, e depois daquilo vieram outros campeões, o Deiveson Figueiredo, Brandon Moreno, o próprio Pantoja. Nesse caso, o Henry Cerrudo tá meio que falando que o peso mosca tá correndo mais um risco de ser extinto, já que o Pantoja já venceu todo mundo, não tem nenhuma luta planejado, não tem nenhum grande adversário à vista, e nesse caso o Cerrudo voltaria para salvar a categoria mais uma vez. E agora, algumas semanas atrás, o Henry Cerrudo foi entrevistado no MMA Junkie e voltou a falar sobre o assunto. Primeiro, ele analisou o cenário da categoria dos galos atual e disse que tá tudo muito encaminhado. O O'Malley e o Merab vão se enfrentar esse mês, depois o vencedor provavelmente vai enfrentar o Umar Nurmagomedov, e ainda tem uma possível luta entre Petr Yan e Deiveson Figueiredo no caminho. Sendo assim, o próprio Cerrudo reconheceu que a categoria dos galos está tão bem encaminhada que não tem espaço para ele, assim, nas cabeças. E como não tem nenhuma grande luta disponível, ele só lutaria por lutar. E não é isso que ele quer ir atrás de cinturão, ele quer ser campeão de novo. E agora que ele acabou de completar 37 anos de idade, obviamente ele vai optar pelo caminho mais curto ao cinturão, independente se é do peso galo ou do peso mosca. E daí veio a ideia do próprio Cerrudo, nessa entrevista do MMA Junkie, de voltar para a primeira categoria onde ele foi campeão, o peso mosca. E no cenário atual da categoria, visto que a única alternativa nova pro Pantoja é o Amir Albazi, que já tem luta marcada, contra um Brandon Moreno que já perdeu 3 vezes pro Pantoja, eu acho que sim, Pantoja vs Cerrudo é a melhor luta para se fazer no peso mosca. Claro que não do ponto de vista esportivo, mas pela total falta de novos desafiantes. E pode ser inclusive que essa seja a lenda que o Pantoja estava se referindo no passado. Pode ser que o Cerrudo já estivesse em conversa com o Pantoja para poder fazer essa possível luta. Mas claro, existem duas questões para serem abordadas. A primeira, Cerrudo vem de 2 derrotas seguidas. Perdeu pro Aljamain Sterling e foi dominado pelo Merab Dvalishvili. Tá, mas isso nunca foi necessariamente um empecilho pro UFC. Yoel Romero, que nem é ex-campeão, vinha de 2 derrotas seguidas e enfrentou Israel Adesanya. José Aldo, mesma coisa, Frank Edgar e por aí vai. Eu acho que na verdade o principal empecilho dessa história toda é a questão do peso. Será que Henry Cerrudo consegue ainda bater 57 quilos? Existe um grande motivo dele ter saído da categoria dos moscas, que era o corte de peso. E agora vai ficar muito mais difícil porque ele já tem 37 anos de idade. Ao mesmo tempo, nessa entrevista no MMA Junkie, o Cerrudo disse que tentaria andar na linha para fazer esse corte de peso se tornar viável. E sim, parece uma má ideia, mas a gente também não pode deixar de esquecer os bons exemplos. Ninguém imaginava que o José Aldo, que passava perrengue para bater a categoria dos penas, iria descer pro peso galo. E olha só, já faz 5 anos que ele fez essa mudança e nunca mais voltou atrás. Adaptou o estilo de vida dele, a dieta dele, e hoje só luta no peso galo, até fora do UFC. Eu nem sonhava, nem imaginava em ver o Edson Barbosa de peso pena. Achava que ele teria que arrancar uma perna. Tem menos gordura no corpo do que um alface, mas tá lutando no peso pena. Então sim, eu acredito que dá pro Cerrudo entrar na linha e bater os 57 quilos. Mas claro, ele vai ter que fazer uma dieta bem rígida, um novo estilo de vida. E essa é, sem sombra de dúvidas, a maior luta pra se fazer no peso mosca. Na verdade, eu acho que a única opção que seria maior do que essa luta seria se o Demetrius Johnson voltasse pro UFC. Mas isso não vai acontecer. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.